Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre a história real por trás do filme Bastardos Inglórios, passando pelo contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, além de relatar os fatos reais que o filme retrata. Nessa edição de História na Ficção, quadro que planejo trazer pelo menos uma vez ao mês, irei falar sobre um dos meus filmes favoritos, Bastardos Inglórios. Lembrando que esse vídeo terá spoilers. Por mais que esse filme seja bem ficcional em diversos aspectos, ele tem um pano de fundo bem real e se inspira em diversos fatos históricos. Ainda que o filme inteiro basicamente se passe na França, o Tarantino, que também é meu diretor favorito, adiciona 4 línguas ao filme: o inglês, o francês, o alemão e, é claro, o italiano. Scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. O filme começa em 1941, numa fazenda da França ocupada por nazistas. Somos apresentados ao Standartenführer Hans Landa, conhecido como o Caçador de Judeus. Nenhum oficial nazista documentado recebeu esse título específico, mesmo porque quase todos já eram caçadores de judeus, especialmente os que faziam parte da Waffen-SS, instituição que ficou extremamente famosa por ser uma das alas mais violentas e impiedosas do regime nazista, a qual Hans faz parte. O filme então pula para 1944, quando somos apresentados aos Bastardos Inglórios, que consistiam em um grupo de judeus americanos empenhados em assassinar nazistas. 2 grandes grupos da história podem ser relacionados aos soldados criados por Tarantino, que, embora tenham propostas diferentes, se assemelham bastante com os Bastardos Inglórios. Um deles foi uma unidade britânica conhecida como X-Troop. Organizada por Winston Churchill, o grupo de judeus alemães e do leste europeu se concentrou na coleta de informações sobre os nazistas. Eles tinham uma motivação em comum, sendo que eles já haviam experimentado os horrores do antissemitismo nazista em casa e queriam proteger suas famílias ou buscar vingança. A maioria dos membros tinha uma terrível história para contar sobre a fuga da Alemanha debaixo do nariz da SS e da Gestapo, e também tendo relatos de amigos e familiares deixados para trás, que agora estavam em campos de concentração ou mortos. Cada um dos membros da X-Troop tinha um motivo para querer contra-atacar. Eu ansiava por vingança contra os nazistas, disse Colin Anson, que testemunhou seu pai sendo arrastado para o campo de concentração de Dachau. O ódio contra nazistas pode ter sido um dos incentivos para alguns arriscarem suas vidas. Eles aprenderam a derrubar pessoas em combates desarmados, atirar e colocar explosivos e armadilhas. Algumas vezes, os X-Troops também usavam disfarces para se infiltrar entre os nazistas e conseguir informações. Em Bastardos Inglórios, a fatídica cena do bar demonstra uma situação onde parte do grupo dos bastardos estava infiltrado como soldados alemães. Assim como aconteceu diversas vezes na vida real, a situação acabou saindo do controle e os infiltrados foram descobertos. E, no caso do longa feito por Tarantino, isso ocorre de uma maneira um pouco violenta. Say auf Wiedersehen to your Nazi boss. A X-Troop foi de extrema importância para a realização de uma das operações mais importantes da Segunda Guerra Mundial, o Dia D. Eles realizaram diversas missões de reconhecimento antes e depois do Dia D. Enquanto os exércitos aliados abriam caminho pela França em direção à Alemanha, a prioridade dos X-Troopers também era de fazer prisioneiros. Ao contrário dos Bastardos Inglórios de Tarantino, eles não executavam os prisioneiros, eles os interrogavam. Isso ocorria pois um prisioneiro vivo era bem mais útil do que um prisioneiro morto. As batalhas são vencidas tanto pela inteligência coletada quanto pelo poder de fogo, e as informações extraídas de um soldado inimigo capturado podem ser o ponto crítico para trazer a vitória. Frequentemente, os comandos do X-Troop faziam incursões atrás das linhas inimigas para trazer prisioneiros para interrogatório. A X-Troop pagou um preço alto por suas ações heróicas. De seus 88 comandos, 21 foram mortos e mais de 22 foram feridos, uma taxa de 50% de baixas, uma das mais altas de qualquer unidade militar britânica na guerra.
Nunca se saberá quantos soldados alemães eles levaram consigo, mas de uma coisa é certa, não haviam escalpos como em Bastardos Inglórios. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Outro grupo que também pode ser relacionado aos Bastardos Inglórios é o Nakan, que significa literalmente vingança em hebraico. Eles também eram conhecidos como os Vingadores Judeus, sendo um pequeno grupo formado na Lituânia e Polônia, quando a invasão dos nazistas à Europa Ocidental começou. Esta organização clandestina tomou o Salmo 94 das Sagradas Escrituras como seu lema para lutar contra o regime nazista. Neste salmo, Deus promete que lidará com os inimigos do seu povo. E eles também tiraram o nome da frase Dan Yehud Nakan, que significa o sangue judeu será vingado. Assim, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. As atividades do grupo incluíam matar qualquer soldado alemão que cruzasse seus caminhos. Contudo, o objetivo final do Nakan era de parar o regime nazista. Assim, eles foram muito mais longe do que apenas matar policiais aleatórios que vagavam pelas florestas. Eles tinham estratégias muito bem concebidas para impedir o avanço do nazismo na Europa. Quando a guerra acabou, eles ficaram chocados com a pouca justiça que estava sendo feita pelas autoridades internacionais. Estima-se que mais de 13 milhões de homens na Alemanha estavam associados ao regime nazista, e apenas uma pequena porcentagem foi devidamente julgada e condenada. Isso foi um grande insulto para o Nakan, que não estava disposto a deixar as coisas assim. Ao contrário do X-Troopers e mais semelhante aos Bastardos Inglórios, os membros do Nakan queriam se vingar da mesma forma que os nazistas exterminaram, torturavam e massacraram seu povo, por meio de assassinatos em massa. O plano era de envenenar milhões de pessoas nas 5 cidades mais populosas da Alemanha. Para conseguir isso, eles se infiltrariam em usinas de filtragem de água e durante meses estudaram cada resultado possível para o seu plano. Eles também desejavam envenenar membros de um campo de prisioneiros de guerra americano, conhecido como Stalag 13, que possuía cerca de 12 mil prisioneiros alemães. Depois de descobrir que uma pequena padaria local era a única fornecedora de pão para o acampamento, eles decidiram se infiltrar. Assim, eles foram capazes de envenenar com arsênico cerca de 3 mil pães. O número de mortes ainda é desconhecido, mas acredita-se que mais de 2 mil presos foram afetados. É estimado que o Nakan continuou com a sua busca pela vingança até a década de 50, embora não haja muitas evidências. Contudo, o grupo ainda estava determinado a vingar os horrores que eles e seu povo haviam sofrido. Por fim, o Nakan foi supostamente parado por judeus sionistas que acreditavam que a sua mensagem de violência e vingança só iria atrapalhar os planos de fundar o seu próprio Estado, Israel. Outra personagem muito marcante no filme é a Shoshana Dreyfus. Em Bastardos Inglórios, ela tem sua família massacrada pelos nazistas e posteriormente troca de identidade e vai trabalhar em um cinema. Porém, ela ainda busca vingança e deseja matar o máximo de nazistas que conseguir. Na vida real, a holandesa Fred Overstegen tem uma história semelhante. Ela tinha somente 14 anos quando entrou para um grupo de resistência contra os nazistas. A família de Fred escondeu em sua casa grupos de judeus da Lituânia, além de ajudar crianças judias a escapar de campos de concentração. Assim como Shoshana, Fred matou diversos nazistas com um jeito à la Tarantino. Fred e seu grupo frequentavam bares e se encontravam com soldados nazistas. Lá, elas conquistavam os homens e prometiam uma noite de amor. Assim, as mulheres conduziam os nazistas para a floresta para executá-los. Elas treinavam a mira com frequência e eram munidas de escopetas e revólveres para os assassinatos, além de aprender a ocultar cadáveres sem suspeitas e também explodir pontes e ferrovias nazistas com dinamite. Fred Overstegen, por mais que tenha perdido entes queridos durante a guerra, sobreviveu à ocupação nazista e se tornou um ícone feminista e antifascista, morrendo aos 92 anos em 2018. A Shoshana, em Bastardos Inglórios, realizou um provável sonho de Fred, que era armar uma armadilha para Adolf Hitler dentro de seu próprio cinema. Inclusive, Hitler realmente gostava de filmes, sendo seu favorito o clássico King Kong. Contudo, diferentemente de Fred, Shoshana tem um final trágico.
Uma situação que Tarantino retrata no final de Bastardos Inglórios também é bem semelhante a uma ocorrida na vida real. 3 soldados aliados foram enviados em uma missão especial, sendo 2 deles, Frederick Meyer e Hans Winberg, judeus exilados na América que haviam fugido de seus países quando as hostilidades começaram na Alemanha. O terceiro soldado era o austríaco Franz Weber, oficial nazista que havia desertado do exército. A missão deles recebeu o nome de Operação Green Up. Depois de completar o treinamento, os 3 soldados foram deixados em fevereiro de 1945 em Tirol, uma pequena cidade nos Alpes que foi um ponto-chave durante a Segunda Guerra Mundial, graças à sua localização estratégica entre as fronteiras italiana e austríaca. Weber, que estava vestido de oficial nazista, tinha o trabalho de conseguir o máximo de informações possíveis dos alemães, como planos de deslocamento de tropas e onde eles armazenavam suprimentos. Graças ao trabalho desses 3 homens, muitas tropas aliadas realizaram diversos bombardeios eficazes, destruindo suprimentos nazistas. No entanto, seus planos falharam quando Meyer foi preso por oficiais nazistas na tentativa de obter informações cruciais. Apesar de ser intensamente torturado, Meyer nunca delatou seus parceiros. Enquanto ele era torturado, outro agente americano era interrogado pela Gestapo. Esse homem era Hermann Mattu, que também trabalhava como espião na região. Mattu deu uma informação falsa sobre Meyer, alegando que ele era um importante general americano. Esse fato chamou a atenção do oficial nazista Franz Hofer, que já acreditava na queda da Alemanha. Então, o oficial se encontrou com Meyer para discutir a possibilidade de uma entrega e de sua própria proteção. Como muitos outros alemães no final da guerra, Hofer estava procurando uma salvaguarda com os aliados para garantir sua própria liberdade, assim como Hans Landa fez em Bastardos Inglórios. Com isso, Hofer decidiu se render. Ele foi preso pelo exército americano e 3 dias depois ele foi mantido prisioneiro até 1948, quando foi posto em liberdade. O oficial Hans Landa, contudo, não teve tanta sorte assim. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscrevam no canal e deixem um like. No mais é isso. Valeu!